Então, basicamente, o produto é um comedor automático para animais. E a ideia é ele ser automatizado, né? Um comedor inteligente. Eu vou começar aqui falando do diagrama de pacotes, porque eu dividi em dois escopos gerais, que é o software e o hardware. Acho que assim dá para ver melhor. E no software eu coloquei os requerimentos e os casos de uso. E no hardware eu coloquei os requerimentos, casos de uso e máquina de estados. Eu vou começar por máquina de estados porque acho que fica mais fácil de entender como que vai funcionar o produto. Bom, basicamente a gente tem um comedouro automático. Ele vai ser composto por um sistema de alimentação elétrica para o funcionamento. É uma interface com o usuário que vai funcionar a partir de botões e LEDs para indicação, né? Isso na parte do hardware, né? Então a gente tem botões para desligar e ligar, adicionar porção de ração, para selecionar o modo de funcionamento e configuração do timer. Tem também um sistema de processamento que vai funcionar basicamente por Arduino e tem um módulo de conexão sem fio nesse Arduino microprocessador e processamento dos sensores que vão verificar basicamente o armazenamento pela proximidade de ração dentro do recipiente. Isso em três níveis. Quatro níveis, né? Vazio, baixo, médio e cheio. A composição externa vai ser basicamente de carcaça de plástico em um recipiente de plástico, que é para economizar em recursos e também para evitar danos ao produto, né? Para não quebrar como se fosse de vidro. Enfim, começando aqui pela máquina de estados do comedouro, acho que fica melhor de entender o funcionamento básico, né? Basicamente, quando ele estiver desligado, ele vai finalizar. Senão ele vai verificar o nível de armazenamento. Se ele estiver vazio, ele vai desabilitar o sistema e vai notificar o usuário através dos LEDs. Do LED vermelho. Se ele estiver baixo, ele vai acionar o LED vermelho intermitente, sinalizando que está acabando a comida. Médio, ele vai acionar o LED amarelo e alto LED verde. Em todos esses três casos ele vai continuar funcionando. Ele vai verificar o modo em que ele está. E se for no modo de timer, ele vai funcionar conforme o timer. Que vai ser basicamente o tempo que a pessoa setar. Se for para setar o timer, ele vai receber o input e vai alterar o valor de timer. E se for no modo manual, ele vai desativar a função de timer, vai abrir a comporta ou fechar a comporta quando a pessoa apertar de novo. Agora vindo para a máquina de estado do sistema de processamento, basicamente são dois eixos quando ele estiver ativo e desativado, né? Então, se o sistema estiver vazio, ele vai estar desativado. Se não estiver vazio, ele está ativado. Bom, quando ele estiver ativado, ele vai verificar o modo. No modo manual, ele desabilita o timer e recebe o sinal da comporta. Se for ativo, ele abre a comporta. Se for desativado, ele fecha a comporta. E o timer, ele basicamente vai verificar o timer. Quando acabar o tempo do timer, ele abre a comporta, ele reseta e volta até para verificação. No modo desativado, ele vai ativar o modo manual ou vai desabilitar o timer e vai emitir o sinal de armazenamento vazio. Por fim, tem o processamento dos sensores aqui nas máquinas de estados. Então você tem três sensores e quando você tiver três sensores ativos, ele emite o sinal cheio, que é o sinal para o LED verde, dois sensores o LED amarelo e um sensor o vermelho intermitente. E se não tiver nenhum é porque está vazio e está só vermelho. E vai emitir o sinal ao software e finalizar o estado. Agora os requerimentos. A gente tem durabilidade, resistência à poeira do circuito para não ter interferência, não dar curtos. A interface com o usuário tem que ser funcional, né? Então a gente precisa dos indicadores de LED, botões de controle, armazenamento da ração, que vai ser com o recipiente, alimentação elétrica através de uma alimentação de 9 volts na média, né? Depende do
microprocessador Arduino empregado. A performance basicamente é a reposição de comida do animal e a verificação de status, que vai ser através dos sensores. Agora os casos de uso bem simples do caso do hardware, que vai ser basicamente ligar a alimentação e repor a ração. Agora indo para o software, os requerimentos, a gente tem a detecção do nível de comida em cheio, médio, baixo e vazio, com base nos sensores, e emitir isso pro software, né? Notificação sobre a falta de comida, que vai ser um aviso quando tiver baixo ou vazio. Controle automático da liberação e a conexão com o dispositivo de usuário. E aí vai permitir a configuração um pouco mais precisa do timer. E os casos de uso, basicamente, a gente vai ter a possibilidade de selecionar o modo também, configurar o timer, resetar e liberar, resetar o timer e liberar a ração, conforme a gente tinha no hardware. Isso daqui são inputs do botão, desligar e ligar também. E aqui a gente tem a parte da conexão wireless, que vai ser através de mobile ou desktop. E basicamente ela vai ter as mesmas funções de configurar o timer, resetar e liberar a ração e selecionar o modo com o diferencial da programação personalizada, que vai ser configurar uma rotina semanal, por exemplo. Aqui eu vou falar agora dos diagramas de atividade primeiro. Então, basicamente ele vai verificar qual tipo de acesso é. Se for wireless, ele vai estabelecer a conexão, vai verificar as condições atuais e vai emitir os valores para o usuário, para ele poder saber como que estão configurados as definições do comedouro. Então o usuário faz as alterações e vai atualizar os valores. Se for por hardware, vai ser através dos botões, que vai alternar entre os valores que já estão salvos no dispositivo e atualizar os valores da mesma forma. Voltando agora para a conexão wireless, aqui a gente tem a inicialização do aplicativo, vai ser o login com o login da plataforma, tanto mobile ou desktop. Vai ter autenticação de usuário, se tiver correto ele vai prosseguir, se não vai dar mensagem de erro e vai voltar para o login na plataforma. Dando tudo certo, você vai selecionar o dispositivo, se ele existir ele vai conectar, se não ele vai cadastrar e verificar a conexão. Se der tudo certo, ele estabelece a conexão com a aplicação do comedouro. Se não vai dar outra mensagem de erro e vai pedir para você tentar selecionar de novo. Com a conexão estabelecida, ele vai retornar o status do dispositivo para atualizar os dados no aplicativo, na aplicação, e o usuário vai poder enviar comandos de ação que vão ser processados pelo aplicativo e executados e salvos no comedouro, né? Ou executados, depende do comando. A gente tem também o diagrama de atividade da programação personalizada, em que o usuário vai acessar as configurações de personalização, estabelecer a conexão com o dispositivo e o comedouro vai passar os valores que ele tem atualmente, vai atualizar os dados e vai informar para o usuário. Ele vai poder alterar os valores de timer ou rotina, atualizar os dados no dispositivo e o próprio aplicativo a própria aplicação vai verificar se os dados foram inseridos de forma correta. Se não, ele vai emitir a mensagem de erro e caso esteja tudo bem, ele vai verificar a memória no dispositivo. Se for insuficiente, vai dar a mensagem de erro. Se tiver memória disponível, ele vai atualizar a memória do dispositivo. E por fim a gente tem o diagrama de sequências, em que a gente tem basicamente o usuário ou o timer, que vou mandar um sinal de alimentação para o sensor. O sensor vai verificar se tem comida, tem ração. Se tiver, ele vai abrir a comporta, senão ele vai emitir o erro. Com a comporta aberta, ele vai entrar num estado de alimentação, em que ele está alimentando, né? Assim que ele terminar, enquanto ele está alimentando, ele desliga o LED.
inicia o timer de alimentação. E assim que acabar o timer, ele fecha com porta. E basicamente esse é o funcionamento da liberação de ração. A sequência de passos.